Será possível que o Jesus histórico tenha sido, na verdade, um mágico ou um hipnotista? Não sei. E todas aquelas pessoas que relatam ter vivenciado milagres, relatam isso porque estavam hipnotizadas? Não sei. Vamos analisar essa possibilidade depois da vinheta. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. E um recado rápido, nós estamos na Black November. Todos os nossos cursos de mágica, mentalismo e hipnose estão com 50% de desconto. Link aqui na descrição. Vamos voltar para o vídeo. Bom, devido à temática do canal, muita gente me pergunta se eu acredito nos milagres de Jesus e também se eu acho, ainda que hipoteticamente, se seria possível que alguém com conhecimento em ilusionismo e hipnose, lá pelo século I, conseguisse convencer várias pessoas que de fato ele fazia milagres. E é claro que quando nós vemos pastores transformando água em vinho, e mágicos caminhando sobre as águas, essas perguntas se tornam extremamente relevantes. Então, fique até o final do vídeo, porque eu vou expor finalmente a minha opinião sobre esse assunto. Mas você tem que ficar até o final, porque senão você vai entender de forma errada a mensagem que eu quero passar. E é nesse clima que eu encontrei esse livro aqui, Cristo, o Hipnotizador. Faça você mesmo os milagres que Jesus fez. Esse livro começa muito do jeito dele, ali explicando sobre a hipnose. Em algum momento ele faz uma associação entre hipnose e fenômenos paranormais, que obviamente é uma associação que eu repudio completamente. E também, obviamente, essas alegações sobrenaturais não têm nenhuma evidência científica. Mas ele segue descrevendo os fenômenos hipnóticos, como amnésia, anestesia e alucinações. Alucinações, explicando de um jeito bem resumido e bem cético, seria induzir uma pessoa a um comportamento completamente diferente da realidade que a cerca. Então eu sugestiono a pessoa que quando ela olhar para o amigo dela, ela vai enxergar o Brad Pitt. E aí ela abre os olhos e quando ela olha, ela se comporta como se realmente estivesse enxergando ali o Brad Pitt. É melhor a gente ver com nossos próprios olhos. Você abre os olhos, ela está meio disfarçada, está mais morena. Na sua frente vai dar Katy Perry. Você escuta a música Katy Perry na sua cabeça. Você abre os olhos, Katy Perry está na sua frente, você vai ficar emocionada. Abre os olhos, conhece? Katy Perry, ela fala português. Não chorar não. Então, tira uma foto com a Katy Perry, pode tirar uma... É importante a gente entender esse fenômeno porque o autor vai usar isso daí, a alucinação, para explicar quase todos os milagres. E eu já vou dar um spoiler aqui, tá? Eu não vejo sentido na explicação do autor. Mas o estudo desse livro não foi exatamente uma perda de tempo, porque tem uma ou outra observação nesse livro que são criativas. E que poderia sim, em algum momento, ser usado por um charlatão. Provavelmente não por Jesus, tá? Mas em algum momento algum charlatão poderia sim usar alguma das técnicas que ele mostra ali, por isso eu acho até relevante comentarmos. Uma perda de tempo. E mais uma vez, não, eu não acho que de fato Jesus poderia ter usado nada do que o autor descreve no livro. Bom, vamos dar uma olhada na visão do autor sobre Jesus. Volta ao batismo de Jesus, diz a Bíblia, que quando foi batizado baixou nele o Espírito Santo. Este fato nos prova que Jesus sofria de um estado de dissociação mental. Frequentemente manifestava-se nele uma outra personalidade, chamada o Espírito Santo. Mais tarde apareceu uma outra personalidade que se denominava o Pai. Vemos que Jesus sofreu de uma tripla personalidade. Deste fato simples, os cristãos fizeram seu maior mistério, o mistério da Santíssima Trindade. Nada a ver. Bem,
Obviamente, o autor não apresenta nenhuma evidência dessa alegação que Jesus sofria de tripla personalidade. Mas vamos continuar que fica interessante. Depois ele faz a seguinte alegação: onde não há prestígio, não há hipnose. E aí ele diz que Jesus começou a peregrinar para ficar conhecido, para ser respeitado, para então começar a hipnotizar e fazer os seus milagres. Já falamos dessas alegações infundadas daqui a pouco, mas uma coisa é verdade: onde não há prestígio, não há hipnose. Tanto que gurus, charlatões, sempre se vendem como o mestre supremo do universo. São pessoas inatingíveis, sabe? São donos de um conhecimento absurdo. Então esse ponto é interessante destacar. Obviamente não para estudar Jesus, mas é um ponto para se observar. Bom, vamos falar finalmente dos milagres. Pesca maravilhosa. Segundo ele, adivinhe, a pesca miraculosa foi uma alucinação hipnótica. Ele dá alguns pontos interessantes, por exemplo, que tudo aconteceu dentro de um barco, porque só as pessoas que estavam ali é que estavam realmente alucinando e vendo aqueles peixes. Mais uma vez, de fato eu não acredito que tenha nenhum sentido isso, mas o fato de apresentar um milagre, claro, supondo que esse milagre seja uma fraude, para um grupo restrito e isolado de pessoas suscetíveis, é sim uma técnica usada por charlatões. Geralmente, milagres acontecem em sessões para poucas pessoas, em retiro. Dificilmente, milagres vão acontecer em praças públicas. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mais uma vez, supondo, claro, que esse milagre seja apenas uma fraude. Daí para frente, o autor explica todos os milagres como sendo alucinações hipnóticas. Multiplicação dos pães, alucinação. Andar sobre as águas, alucinação. Em algum momento ele faz uma observação interessante sobre essas supostas alucinações hipnóticas, que é dizer que os milagres acontecem sempre na presença das mesmas pessoas. Mais uma vez, tirando essa observação do contexto de Jesus e trazendo para a nossa realidade, muitas pessoas que têm fama de terem realizado vários milagres, geralmente realizam esses milagres na presença das mesmíssimas pessoas. Eu vim a quarta vez. O que me acha estranho é que a quarta vez é a mesma pessoa que faz 4 vezes. Mesma pessoa sempre? É a mesma coisa. Os cientistas já estiveram aqui, já filmaram o senhor. E eles sabiam exatamente o que iria acontecer. Eles me disseram e realmente tudo se confirmou, com as mesmas pessoas. Por quê? Porque ele é mais fácil para entrar. Missão dele. Mas por que são sempre as mesmas pessoas? Por quê? Mais, como que fala, que mais fácil encostar ou não sei. Na semana que vem vai acontecer a mesma coisa? Com essas mesmas pessoas? São outros espíritos que vêm. Mas com as mesmas pessoas? Isso é normal? Aí ele fala da cura do paralítico. Segundo ele, Jesus teria induzido nessa pessoa, que não seria paralítica, um estado de catalepsia, né? Quando a pessoa fica totalmente rígida. E depois, na presença de outras pessoas, ele retirou a sugestão, o que daria a ilusão para quem está vendo que aquilo seria a cura de uma paralisia. Isso é interessante, sabe por quê? Porque tecnicamente é possível. E eu não duvido nada que algum pastor em algum momento já tenha feito algo parecido. É claro. Bom, aí finalmente ele chega na ressurreição. Adivinha como ele explica a ressurreição? Acertou! Foi uma alucinação também, segundo o autor. E se você está gostando até agora, inscreva-se, ative as notificações. Nós estamos na Black November, então todos os nossos cursos de mágica, mentalismo e hipnose estão com 50% de desconto. Bom, vamos às conclusões. Se eu acho que Jesus pode ter sido alguém que usava mágica e hipnose, a resposta honesta para mim é não sei. Você está dizendo que os milagres são falsos? Não estou dizendo nem que é falso, nem que é verdadeiro. Estou dizendo que é muito melhor, às vezes, você dizer não sei do que fingir ter uma resposta que você não tem, o que me parece que foi o caso do autor. O que acontece é que Jesus está muito longe na história e tudo que nós temos dele são relatos. Acreditar nos milagres de Jesus é uma questão de fé. E mesmo que os relatos sejam verdadeiros,
relatos não são confiáveis. Vou pegar um exemplo de um charlatão que todo mundo sabe que é charlatão, Thomas Green Morton. Todo mundo sabe que Thomas Green Morton usava uns truques de mágica para simular os milagres. E mesmo assim, tinha um monte de gente relatando os milagres de Thomas Green Morton. E mesmo depois dele ter sido desmascarado da forma mais vergonhosa possível, provavelmente ainda tem um monte de gente relatando que vivenciou os milagres de Thomas Green Morton. Então, relatos não são confiáveis. Você pode acreditar e você pode também não acreditar. É uma questão de fé. E não tem problema nenhum em você acreditar somente por fé. Bom, mas será que naquela época já existiam mágicos? Sim, o primeiro relato de uma apresentação de mágica foi no Egito 2000 anos antes de Cristo. Não fica claro no papiro se o faraó sabia que aquilo era um truque. Muito provavelmente não. Muito provavelmente ele acreditou que aquilo era algo sobrenatural. Então, é muito provável, sim, que naquela época, inclusive naquela região, existissem pessoas fazendo truques de mágica e alegando que aquilo era algo sobrenatural. Mas, obviamente, também é tudo especulação. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar outros 2 vídeos aqui. No mais, muito obrigado e continue seguindo o conselho do ET Bilu. Busquem conhecimento.